Olá, crianças! Nossa aula de hoje será sobre divisão em matemática. Vamos ver. Divisão é repartir. É quando a gente quer repartir alguma coisa com alguém, a gente faz uma divisão. Por exemplo, se eu estou numa pizzaria, eu tenho que repartir a pizza para aquele tanto de pessoas que estão lá, né? Se eu estiver em um aniversário, o bolo tem que ser repartido, ele tem que ser dividido para todas as crianças, né? Igualmente. Então é isso, divisão é repartir. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. A gente tem duas crianças aqui e a gente tem que dividir essas 8 pizzas para elas. Ó, dividir 8 para duas crianças. Quando eu quero dividir, eu tenho que contar, ó. Por exemplo, se é dividir 8 para 2, eu vou contar de 2 em 2. Então, ó, vamos lá. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Aí eu vou contar quantos grupos formaram, ó. 1, 2, 3, 4 grupos. Isso quer dizer que quando eu divido 8 para 2, eu tenho 4. Então, cada um aí vai ficar com 4 pedaços. Então, 8 dividido para 2 são 4. Vamos ver esses exemplos aqui, ó. Na primeira fileira, eu tenho 6 bombons. E eu quero dividir esses 6 bombons para 2. Olhem só. Então, como eu fiz lá no começo, eu vou contar de 2 em 2. 1, 2, 1, 2 e 1, 2. E vou contar quantos grupos formaram. Formou 1, 2, 3 grupos. Então, 6 dividido para 2 é 3. Na segunda fileira, eu tenho 10 bombons e quero dividir para 5. Então, nesse caso, eu vou contar de 5 em 5. Então, vou contar aqui, ó. 5 bombons e 5 aqui. Quer dizer que 10 dividido para 5, ó, deu 1, 2. 10 dividido para 5, 2. Na terceira fileira, eu tenho 8 bombons e quero dividir para 4. Então, eu vou contar de 4 em 4. Olhem só, 4 bombons em 1, 4 bombons e formou 2 grupos. Quer dizer que 8 dividido para 4 é 2. 8 dividido para 4 é 2. E na última fileira eu tenho 6 bombons de novo. Só que dessa vez eu vou dividir para 3. Então eu vou contar de 3 em 3. Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, formou 2 grupos. Isso quer dizer que 6 dividido para 3 é 2. Deu para entender até aqui? A gente vai agora para uma outra parte do mesmo assunto. Termos da divisão. Olhem só. Lembrem que todas as operações que a gente viu até hoje têm um sinal. A de adição tem a cruz, a de subtração tem o tracinho e a de multiplicação tem o x, que significa vezes. E na divisão, este aqui é o sinal. Este sinal aqui é o sinal da divisão. Então, toda vez que vocês verem esse sinal, vocês vão saber que a conta é de dividir. Mas a divisão ela também pode acontecer nesse formato que vocês estão vendo aí, 8 dividido para 2. Vamos ver essa aqui, ó. Nos termos da divisão, a gente tem o primeiro número, que é o número total de objetos que a gente tem. É o que a gente vai dividir, que a gente chama de dividendo. Por exemplo, uma pizza seria o nosso dividendo, o tanto de pizza ali. Já o segundo número é o divisor, que é para quantas pessoas a gente vai dividir, para quantos a gente vai dividir a pizza. O quociente, que é esse aqui, é o resultado. Então, ó, quando eu tenho 8 pedaços e divido para 2 pessoas, cada uma vai ficar com 4. E esse 4 eu chamo de quociente. Já esse zerinho que vocês estão vendo aqui, ó, é o resto. Por exemplo, se eu dividir uma pizza e sobra um pedaço, aquele um pedaço que sobrou eu chamo de resto.
Nesse caso aqui, não sobrou nada. Quando eu dividi os 8 para 2 pessoas, deu 4 e não sobrou. Então, o resto é 0. Vamos falar da metade. A metade é uma divisão que acontece por 2. Então, toda vez que vocês escutarem alguém pedindo metade, vocês vão dividir para 2. Olhem só. Eu tenho 4 bolinhas nessa primeira e quero metade delas. Então, eu vou dividir para 2. Vou contar 1, 2, 1, 2. E formou 2 grupos. Ou seja, a metade de 4 é 2. Já na segunda fileira, eu tenho 6 bolinhas. E vou dividir para 2 de novo, porque eu quero a metade. Então, eu vou contar, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Formou-se 1, 2, 3 grupos. Então, a metade de 6 é 3. E na última, eu tenho 8 bolinhas e eu quero a metade delas. Então, eu vou dividir para 2 de novo, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Formou-se 1, 2, 3, 4 grupos. Então, a metade de 8 é 4. Até aqui tudo bem? Vamos continuar. Terça parte. Se a metade é uma divisão feita por 2, a terça parte é uma divisão feita por 3. Então, dessa vez, eu vou contar de 3 em 3. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho 6 bolinhas e quero a terça parte. Vou contar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Formou 2 grupos. Então, a terça parte de 6 vai ser 2. Já no segundo aqui, ó, eu tenho 9 bolinhas. E quero a terça parte, então eu vou contar de 3 em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Formou-se 2, 3 grupos. Então, 1/3 de 9 é 3. Antes que vocês se confundam, a terça parte e 1/3 é a mesma coisa. É tudo dividido por 3. Por último, crianças, vamos falar de dúzia e meia dúzia. É bem simples. Basta vocês saberem, dúzia quer dizer 12. Então, toda vez que a mamãe pede para vocês irem no mercado comprar uma dúzia de bananas, ela está pedindo para você comprar 12. Toda vez que o papai pede para você comprar uma dúzia de tomates, ele está pedindo para você comprar 12 tomates. Então, contem comigo, ó. Uma dúzia vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 picolés aí, ó. Uma dúzia de picolés são 12. Já a meia dúzia é a metade do 12. E como a gente viu lá no começo, metade é uma divisão por 2. 12 dividido para 2 é 6. Então, meia dúzia é 6. Então, se o papai pedir para você comprar meia dúzia de refrigerantes, por exemplo, você vai comprar 6. Se a mamãe pedir para você comprar meia dúzia de picolé, você vai comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6 picolés. Certo, crianças? Olhem, assim como eu falei na aula de multiplicação, a de divisão também precisa de bastante prática. Então, façam o dever de casa de vocês direitinho para que vocês aprendam bem essa lição, tá bom? Beijos, até a próxima aula.